Graça e paz, caros irmãos. Bom, continuamos o nosso plano de leitura e, com a graça de Deus, finalizamos e encerramos o Evangelho de João. Agora, prosseguiremos e daremos início à carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que, embora não tenha sido fundada, essa comunidade cristã não tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo, Paulo revela na sua carta, desde o capítulo 1 até o último capítulo, Paulo revela o seu desejo, o seu anseio de poder visitar essa igreja e poder comunicar-lhes melhor as verdades espirituais contidas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, o tema específico dessa carta nada mais é do que a justificação por meio da fé em Jesus Cristo, e isso a parte das obras, ou seja, separado das obras. Como que Deus salva o homem? É somente pela fé em Jesus Cristo. Paulo nos deixa claro o seu propósito já no capítulo 1, versículo 16 e 17, quando ele declara que ele não se envergonha do Evangelho. Ou seja, nós acabamos de percorrer o glorioso Evangelho de João, ao qual revela a glória do Filho de Deus. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quer seja judeu, quer seja gentil. É o poder de Deus para a salvação, porque é no Evangelho, continua o apóstolo Paulo dizendo que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. E é uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Como Abacuque havia dito, e o apóstolo Paulo repete, que o justo viverá pela fé. Esse é o tema geral, é o tema específico dessa carta, só que Paulo também traz outros temas importantes que foram muito relevantes para a igreja, principalmente durante a época da Reforma, como por exemplo na época de Lutero, na época de João Calvino. Foi muito importante até mesmo para o desenvolvimento doutrinário da igreja. Vejamos quais são esses temas específicos. Um deles é a depravação total. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, todos, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Todos pecaram e carecem, estão destituídos, alienados da glória de Deus e precisam de uma solução, da salvação. Outra coisa interessante que Paulo nos deixa maravilhado nessa carta é uma possível ordem no plano de Deus para a salvação do seu povo, como Deus ele efetua a salvação, como isso acontece na vida de alguém, como alguém é salvo. É pela fé? Ok, eu entendi, mas como isso acontece de fato? Paulo diz que começa pela predestinação. Deus predestina na eternidade um povo para a salvação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa ordem é o chamado. Deus realiza o chamado. Deus ele nos chama como? Pela pregação do Evangelho, pela obra do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado. Em terceiro lugar, ele nos justifica, ele nos absolve, nos concede pleno perdão dos nossos pecados e então somos aceitos por ele. Ou em seguida da justificação vem a santificação, sem a qual ninguém verá
a Deus, diz o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Após a santificação, agora o cristão ele aguarda a glorificação, quando enfim esse corpo que é corruptível, suscetível ao pecado, aguarda ser revestido de um novo corpo, de ser glorificado, de ser incorruptível, para que a gente possa então adentrar o estado eterno. Isso acontecerá, ocorrerá na gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitar os mortos, quando Ele arrebatar-nos para os céus, para os ares, para as nuvens, e lá o nosso corpo será transformado, glorificado. Seremos recebidos por Deus. Então, meus queridos, essa é apenas uma introdução para que a gente possa compreender um dos temas. Quais são os temas, o que Paulo mais discute? Paulo está considerando aqui, mais precisamente, é que a salvação, né, para a vida eterna, ela se dá por meio da fé e não pelas obras. Embora Ele nos elegeu para que praticássemos boas obras, ele vai dizer isso na sua carta aos Efésios, nós somos eleitos, predestinados para praticar boas obras, isso não salva. As obras, como diz Tiago, lá na sua epístola, o nosso próximo livro, é resultado da nossa fé e não um requisito para sermos salvos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Oremos para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração na compreensão da palavra e que assim como você foi abençoado, transformado, renovado por meio da leitura do Evangelho de João, nós cremos que você também será edificado com a carta aos Romanos, escrita aos Romanos, e que a gente possa compreender que o Evangelho é poderoso, que o Evangelho, quando é pregado, ele pode transformar pessoas, ele pode transformar os corações, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém?